Abra então em Êxodo 13, nós vamos ler do 17 ao 18. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles defrontarem com uma guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo a caminho que leva para o Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Agora nós vamos ler um outro trecho que está em Êxodo 14, do 8 ao 15. O Senhor endureceu o coração do faraó, o rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e alcançaram, quando estavam acampados, à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios, antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. E eu quero orar mais uma vez por essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa é a sua palavra, Senhor. E nessa noite nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que ela venha de encontro, Deus, com aquilo que o Senhor deseja ministrar no coração de cada um dos seus filhos que estão nos assistindo nessa noite. Me usa, Senhor, como instrumento da sua palavra. Senhor, que o Espírito Santo fale através de mim, que não seja eu, mas o próprio Deus falando através da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu só gostaria de pedir que alguém pegasse minha xícara aqui, fazendo um favor. Eu acabei esquecendo de trazer minha água aqui, senão daqui a pouco fica seco, né, a garganta. Então, o que Deus me disse durante essa semana, enquanto eu orava, nós temos lido a Bíblia juntos, tem um grupo que nós temos um propósito de ler a Bíblia toda durante o ano. E nós estamos nesse momento, em uma das leituras, nós estamos lendo o Êxodo. E a palavra que o Senhor me deu é confiante na promessa. Sabem, quando a gente diz para uma criança, olha, no seu aniversário você vai ganhar determinada coisa. Quando a gente faz uma promessa para a criança, é muito mais fácil uma criança confiar que aquela promessa é verdadeira e esperar ganhar. Por exemplo, quando chega próximo do aniversário dos meus filhos, eles geralmente têm um pedido de um presente, né? E se eu digo que eu vou dar, eles não querem saber como eu vou comprar, onde eu vou encontrar. Eles não querem saber como eu vou pagar, né? Sim, quantas vezes eu vou pagar esse presente que eles pediram. Eles simplesmente confiam que se eu disse que eu vou dar alguma coisa, é porque eu realmente vou dar esse presente para eles. Já nós, adultos, a gente tem uma tendência, né, de achar que a gente é muito independente, que é maduro, que tem vivência, né? E faz com que tudo isso que a gente pense sobre nós, que é independente, que as pessoas já erraram muito com você, então agora não vai confiar, faz com que a gente duvide muitas vezes daquilo que as pessoas dizem, das promessas que às vezes as pessoas nos fazem. Mas o maior problema está em quando a gente passa toda essa independência que supostamente nós temos para o Senhor. E ao invés de confiar naquilo que Deus diz para nós, nas promessas que Ele disse que cumpriria na nossa vida, nós duvidamos, nós questionamos como que Deus vai fazer isso, e a gente começa a encontrar coisas que Deus precisa fazer para que o milagre aconteça. E, na verdade, Deus, Ele não segue a regra que o mundo segue para que alguma coisa aconteça. Deus não precisa, como eu, quando prometo algo para o meu filho, pensar como vai fazer. Não, Deus é poderoso e Ele simplesmente diz e faz. E nós, com a nossa independência, a gente fica pensando, não é bem assim, e duvidando daquilo que Deus nos promete. E aqui, nesse trecho que nós lemos, um pouco antes, a Bíblia nos diz que os israelitas, eles estavam sendo escravizados, eles estavam no Egito há 430 anos.
Há 430 anos aquele povo era mantido naquela terra. Aquele povo que tinha uma promessa de uma terra. Quando Deus promete a Abraão que ele teria descendentes numerosos, e faz aquela aliança com Abraão de uma terra, de um lugar, de um povo, isso foi há muito tempo atrás, mas esse povo estava ali, nesse momento, escravizado há 430 anos. Eles tinham uma forte carga de trabalho em todo esse tempo, né? Faraó colocou fardos cada vez mais pesados sobre aquele povo. Fabricavam tijolos, eram feitos como escravos, tinham comida para comer, mas não podiam sair daquele lugar, eram aprisionados ali. Até que Deus, a Bíblia nos diz que Deus vê o sofrimento daquele povo e levanta um homem para conduzir esse povo rumo à promessa que Deus havia feito. E Deus levanta Moisés para conduzir esse povo rumo à promessa. Sabe, depois de inúmeras situações, inúmeros empecilhos ali, que a Bíblia nos relata no livro de Êxodo, muitas coisas aconteceram para que aquele faraó que tinha uma mão de obra escrava, que tinha pessoas que construíam coisas para ele, que trabalhavam, que serviam de toda maneira, de repente aquele homem permite que esse povo vá embora, depois de 430 anos sendo feitos escravos. E aí então, aquele faraó permite que esse povo siga, que liberte, depois de ter sofrido muitas coisas, né? Faraó permite que isso aconteça. E sabe, a Bíblia diz naquele trecho que nós lemos, no início ali, em 13 e 17, que Deus, sabendo da fragilidade daquele povo, os conduz para um caminho mais longo do que o caminho que chegaria mais rápido à terra prometida. E por que Deus fez isso? Porque no caminho mais curto, eles enfrentariam possivelmente guerra. E uma pessoa que começa a caminhar rumo a algo, se no início já encontra um empecilho, ela tende a desistir. E Deus diz que evitou que eles fossem por esse caminho mais curto, porque certamente eles desejariam voltar para trás. Mas algo que chamou muita atenção, enquanto eu lia essa passagem, é que os israelitas, eles saíram prontos para lutar. Então imagine você, a sua descendência, seus pais, seus avós, seus tataravós, e 430 anos estavam presos naquele lugar. Imagine o momento que chega, né, de ser liberto, de sair daquela escravidão. Eles saíram decididos a lutar, a enfrentar qualquer situação, porque eles estavam com o olhar focado na promessa. Sabe que muitas vezes acontece isso com a gente, né? Quando a gente começa a focar em alguma coisa, por exemplo, você decide que você vai estudar para concurso agora, e aí você começa a estudar. Se de repente, na primeira vez você faz, às vezes reprova, já fala, eu não abro mão disso, eu não vou mais lutar. Quantas vezes a gente começa algo tão disposto a chegar no nosso objetivo e de repente por um empecilho a gente desiste. E às vezes Deus precisa nos conduzir para caminhos um pouco mais longe daquilo que a gente espera, para que nós possamos ao longo desse caminho amadurecer, crescer, para que quando essa bênção chegue na nossa vida, de fato a gente valorize ela e não haja como alguém que é imaturo, que não valoriza o que tem, né? Então, às vezes, Deus faz isso com a nossa vida, para que a gente possa ver a promessa se cumprindo. Muitas vezes a gente tem que seguir por caminhos mais longos do que, na verdade, a gente está vendo que pode até ser mais perto, né? Por vezes, nós começamos bem as coisas, nós começamos com fé que as coisas serão fáceis, né? E, de repente, as dificuldades chegam. E sabe o que acontece na vida de muitos cristãos? É que, quando a dificuldade chega, a pessoa pensa, eu estou passando por esse momento, é porque Deus não está comigo. Porque quando tudo vai bem é muito fácil, né? A gente dizer, nossa, Deus está me abençoando, eu tenho um emprego bom, eu tenho saúde, a minha casa é abençoada. Mas e quando as coisas não vão exatamente como a gente espera? Sabe, a tendência nossa é de dizer, eu acho que Deus parou de me abençoar. Parece que Deus virou as costas para mim. E, na verdade, mesmo em meio às dificuldades, Deus caminha conosco. É isso que nós precisamos ter sempre no nosso coração. Não é porque as lutas se levantam contra nós que Deus não está batalhando conosco. Sabe, as circunstâncias da vida, elas chegam na minha e na sua vida. Sabe, a falta de dinheiro, às vezes o desemprego, o emprego que parecia que estava tudo certo. De repente, alguém diz, vai cortar os cargos e te manda embora. Então, às vezes o desemprego chega, uma doença inesperada. Sabe, essas coisas fazem com que pessoas antes cheias de fé, cheias de disposição em lutar,
elas simplesmente comecem a duvidar daquilo que Deus tem preparado. Sabe, aquele povo, ele estava preso por 430 anos. E naquele momento eles estavam dispostos a lutar por uma promessa, por uma terra nova. E nós voltamos ali para o versículo 8 de Êxodo 14. O autor, ele nos diz que os israelitas, eles marchavam triunfantemente rumo à libertação, rumo à promessa de uma terra fértil, longe da escravidão e longe daquela vida tão pesada do Egito, triunfante. Eu fico imaginando, como que alguém marcha triunfante? Um pouco antes, em Êxodo, a Bíblia diz que Deus manda que eles comam a última refeição no Egito, mas que eles comam aquela refeição com o cinto já na túnica, com uma sandália nos pés, com um cajado na mão. E pensem bem, quando a gente faz uma refeição, a gente quer descansar depois, né? Mas Deus diz para aquele povo, se prepare, fique pronto, porque a terra já vai chegar, vocês vão ser libertos. Eu estou preparando tudo para que isso aconteça. E sabe que nesse momento é fácil, né? Como eu disse, é muito fácil confiar quando Deus está dizendo, se prepare, você vai vencer, você vai chegar, mas de repente, quando as coisas não são como a gente espera, né? A gente volta atrás, a gente começa a olhar e desejar as coisas do passado, né? Eu imagino ali eles apostos, né? Preparados para sair e começam ali a marchar triunfante. Tudo estava bem. Imagino que eles deviam caminhar marchando com um líder corajoso. Moisés já tinha enfrentado o faraó, já tinha ido lá falar com ele tantas vezes. Deus tinha feito tantos sinais através da vida de Moisés. Então eles começaram, tudo parecia perfeito. Tudo parecia perfeito até aí. Eles achavam que estavam preparados, inclusive, para lutar. Mas Deus sabia que eles ainda não estavam. Quantos sonhos Deus tem preparados para mim e para a sua vida, mas que Ele precisou desviar a rota por um tempo, para que eu e você pudéssemos crescer, para que a gente não voltasse atrás. Muitas coisas que Deus fez na minha vida depois de 10 anos. Um exemplo disso era o quanto eu sonhava em passar em um concurso público. Mas naquele momento que o meu filho Isaac, hoje com 11 anos, que eu já sonhava em passar em um concurso, eu e o Juliano, a gente vivia um dos piores momentos da nossa vida no casamento. E eu creio que o Senhor adiou esse sonho para uns 6 anos, 7 anos depois, porque se Deus me abençoasse naquele momento, provavelmente o nosso casamento não estaria tão bem como é hoje. Talvez eu não tivesse lutado. O Senhor precisou desviar a rota por um tempo, para que eu pudesse crescer e confiar somente nele. Porque muitas vezes a gente deseja coisas, mas não está preparado. Não está preparado, mas o Senhor sabe quando nós estamos. Sabe, se Deus me dissesse, no início da minha conversão, que hoje, aos quase 35 anos, eu seria pastora, eu teria um trabalho, eu teria 2 filhos, eu estudaria ainda e daria conta da minha casa e tantas coisas que eu me esforço para dar conta, eu tenho certeza que aquela menina não ia nem começar de medo daquilo do novo, de medo de não dar conta, pela insegurança. Sabe, muitas vezes é necessário que a gente faça um caminho mais longo do que um caminho mais curto e de repente na primeira coisa volte para trás. Sabe, de repente quando a gente olha para trás, eu fico imaginando o povo, quando eles olharam para trás, eles viram um exército se levantando, com cavalos, com uma infantaria e com armas. Imagine um povo que era escravo, que não tinha, será que eles tinham espadas? Ainda não possuíam espadas, lanças, flechas. Era um povo que acabou de sair da escravidão, que fabricava tijolo no Egito. Então eles não tinham nada que pudesse defender de um exército tão poderoso. Sabe, aos olhos naturais, a única coisa que eles tinham era um cajado. Era só isso. Imagino que eles tinham pedaços de pau. Era um povo escravo que não tinha como lutar diante de um exército poderoso. Mas eles tinham algo que era mais poderoso do que qualquer coisa. Eles tinham a presença de Deus com eles. E quando nós estamos com Deus, os problemas podem se levantar, os exércitos de lutas, de dificuldades, eles podem até chegar próximos de nós, até levar a nossa vida, a nossa família, às vezes para dificuldades, mas o Senhor está conosco. O Senhor é que se levanta conosco dizendo, ei, você não está sozinha, até no deserto eu caminho contigo, não é porque a luta chegou na sua vida que eu te abandonei. Deus estava com eles, assim como o Senhor continua conosco até hoje. Glória a Deus por isso. Sabe, quando os problemas se levantam, na minha e na sua vida, às vezes o que a gente faz? Como é que eu saio daqui?
Como é que eu vou resolver isso? O que eu posso fazer? Sabe que é nessa hora que a nossa confiança em Deus, de fato, ela é provada. Sabe, ela é posta à prova. Será que realmente eu e você, nós temos fé? Será que a nossa fé, ela está ligada com as circunstâncias? Será que ela está ligada em quando tudo vai bem, no tempo em que tudo que a gente recebe, a gente consegue pagar todas as contas, sobra dinheiro, nós temos saúde, a nossa família vai bem, o nosso trabalho vai bem. Será que é só nesse tempo que nós dizemos que temos fé? E quando o dia mau chega na minha e na sua vida, será que nós temos? Será que, nesse momento, você e eu, será que a gente não fica pensando, será que eu estou sozinha? Mas nós não estamos. Sabe, quando tudo vai mal, muitos pensam que Deus abandonou. Um autor disse que, às vezes, as pessoas, eu acredito que é Spurgeon que disse, que quando tudo vai bem, a pessoa pensa que Deus está com ele, mas quando tudo vai mal, ela pensa que Deus vira as costas e deixa a pessoa para Satanás. Olha só, quantas pessoas pensam, Deus nem está comigo, Deus virou as costas para mim, mas na verdade Deus não está. Deus é o mesmo Deus que nos conduz para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Ele é o mesmo Deus dos tempos de paz, mas Ele também é o mesmo Deus nos tempos de luta. Sabe, naqueles dias em que a gente chora, que não sabe para onde correr? Deus está conosco. Assim como quando nós passamos por um deserto, esse é o nosso Deus, Ele batalha conosco. Talvez hoje você se encontre em um deserto. Eu não sei, eu não conheço nem sei quem está nos assistindo nessa noite. Mas talvez você esteja passando por dificuldades no seu trabalho. Talvez nessa pandemia, pessoas que ganhavam um salário, mas comissão, não vendem mais, então mal ganham comissão, ganham um salário mínimo, viram a renda diminuir muito. Muitos ficaram desempregados. Pessoas perderam famílias nesse tempo, enfrentaram luto. Sabe, talvez hoje o seu deserto, o exército que tem se levantado contra você são problemas com seus filhos, ou com o marido ou a esposa, dificuldades que chegam na vida de todos nós. Talvez você esteja me ouvindo hoje e está enfrentando uma depressão na sua casa, usando tantos medicamentos. Um outro dia uma irmã me disse, ore por mim, minha irmã, eu estou cansada de tomar isso tudo de café da manhã, era um pote cheio de remédios. Talvez você esteja enfrentando esse momento, mas eu quero te dizer que Deus está com você, ainda que as lutas tenham chegado, o Senhor está. Sabe, eu não sei o que na sua vida ainda não aconteceu, em que área que parece que um exército poderoso tem te sufocado e você tem sentido amedrontado. Sabe, talvez um tempo você teve uma confiança triunfante, como o povo de Deus tinha ali. Mas a fragilidade, ela insiste em querer te tirar, abalar a sua fé, mexer com seus sentimentos e com a sua confiança em Deus. E o povo de Israel, ele se viu assim, saindo, deixando de ser escravo para ser livre, mas amedrontado diante de um exército poderoso. Eu não sei o que tem feito, talvez você crê que nessa área não tem o que fazer mais, que isso não vai se cumprir. Eu não sei, mas o Senhor sabe, Ele te conhece, Ele conhece. A Bíblia diz que você desde o ventre da sua mãe, o Senhor sonhou com você. Mas sabe, às vezes, em meio a esses momentos em que a nossa fé é fragilizada, a gente começa às vezes a olhar para trás como aquele povo e desejar viver aquela vida que vivia antes, daquele jeito que vivia antes, porque não tinha esperança mesmo. Mas eu quero te dizer, não deseja aquela vida que não tinha propósito, não deseja aquela vida longe da esperança e da fé em Deus, um Deus que te conduz, um Deus que sonha sonhos, planos para a sua vida. Sabe quando o povo ele vê o exército se levantar, eles clamam a Deus? A Bíblia diz que eles clamam a Deus, mas ao mesmo tempo que eles clamam, eles também reclamam. Então eles reclamam para Moisés, por que tirou a gente de lá? Por que você trouxe aqui para morrer? Porque lá era melhor, pelo menos eu não ia morrer no deserto. E o povo fica falando isso, né? Mas e agora? Você disse que a promessa ia se cumprir, mas ela não se cumpriu. Sabe, muitas vezes eu ouço pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho e o coração delas se enche de esperança, mas na primeira dificuldade elas fazem como o povo fez, duvidou da promessa, deixou de confiar naquilo que Deus havia falado. E sabe, não faça da reclamação um hábito na sua vida. Deus deu inúmeras provas do sustento a esse povo, assim como Ele dá a mim e a você hoje. O Senhor, Ele nos prova a cada dia que Ele está conosco, que está cuidando de nós. Mas nós muitas vezes estamos gastando o nosso tempo reclamando do que orando. Muitas vezes a gente está se lamentando por aquilo que nós ainda não temos, do que
pedindo ao Senhor, do que expondo a Ele, levando as nossas necessidades a Ele. E sabe que com as nossas atitudes, a gente reproduz aquilo que aquele povo diz com as palavras. As nossas atitudes remetem a isso. Sabe, ao longo da nossa vida, nós passamos por tempos de paz e tempos de dificuldade, né? No Salmo 23, o Senhor nos diz, o salmista diz, né? Que nós somos cuidados pelo Senhor, em pastos verdejantes, águas tranquilas, em caminhos, só que em outros momentos, às vezes a gente se perde e se vê em desertos da vida, às vezes por escolhas nossas mesmo, às vezes com as nossas atitudes a gente escolhe não viver aquilo que Deus tem para nós e dizer, quer saber, eu vou viver do meu jeito, eu vou viver do jeito que eu vivia mesmo, e outras vezes nem é escolha, as circunstâncias nos levam para desertos, independente da razão de estar no deserto, e é isso que eu quero dizer para você hoje, talvez você esteja vivendo isso hoje, é nesse tempo, é nos desertos da vida que quando a gente não vê nada, a gente só vê problema, sabe? Não sei se você já se viu assim, eu já me vi, em situações em que eu só via conta para pagar e sem dinheiro para pagar a conta, em que eu pensava em uma determinada coisa, como eu sonhava com o meu casamento e de repente na realidade era completamente diferente, que eu sonhava em ter um trabalho melhor e que eu não conseguia, na verdade, desenvolver nada, com medo, com inúmeras coisas que eu colocava mesmo na minha mente, né? O medo faz com que a gente fique paralisado, sabe? É nesse tempo em que nós aprendemos a confiar verdadeiramente em Deus. Quantas vezes eu tentei de todas as maneiras com as minhas armas, e eu vi tentando tudo e nada dando certo. Eu falei, quer saber, eu vou pedir para Deus. Mas a gente não precisa esperar esse tempo chegar. A gente não precisa esperar chegar num deserto sem ver nada para clamar ao Senhor. A gente não precisa esperar um exército de problemas se levantar. Nós podemos hoje decidir confiar em Deus. No versículo 13, a Bíblia diz que Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Vejam só, nesse tempo a gente tem passado por momentos tão difíceis. Nessa semana, nas últimas 2 semanas, nós temos uma igreja com o pessoal do louvor e quem transmite na mídia, e nós amamos estar com pessoas. Essa igreja ama, nós amamos ver as famílias reunidas aqui, os olhos atentos, os ouvidos atentos, ouvindo a palavra. Mas olha que tempo difícil em que nós estamos aqui, eu pregando para uma câmera, e você ir lá na sua casa. Muitas vezes o medo, ele tenta nos consumir, ele rouba o nosso tempo, os nossos pensamentos. Medo do que pode acontecer, medo de perder familiares. Quantas pessoas hoje estão enfrentando lutas emocionais por conta disso? Sabe, ao invés de ficar perdendo tempo demais com isso, eu entendo que nós precisamos ser prudentes, que nós precisamos vigiar e orar, mas nós também, ao invés de se desgastar pensando nisso, nós precisamos investir nosso tempo orando e conhecendo o Deus a que nós servimos, o Deus que é nosso Pai. Sabe, quanto mais nós conhecemos sobre Deus, sobre a maravilhosa graça, a sua eterna misericórdia, o seu amor pela criação, um Deus que nos criou à imagem e semelhança dele, mais fé nós teremos, mais certeza que as promessas que ele tem vão se cumprir na minha e na sua vida. Sabe, mais certeza que aquilo que pelos olhos naturais não tem jeito, os olhos da fé têm, porque Deus está conosco. Não invista seu tempo vendo situações que só vão fazer com que você gere mais medo, mais preocupação, mas invista seu tempo olhando para o Senhor, conhecendo mais o Senhor, orando, sendo íntimo de Deus. Sabe que a maior promessa que Deus fez para mim e para você é que todo aquele que crê, ele vai receber uma vida eterna. Essa é a maior e melhor promessa para todo cristão. Se fosse só por isso, já bastaria confiar plenamente nele. Se fosse só isso, já bastaria. Mas não é só isso que Deus tem. E olha que isso é tudo. Deus tem muito mais para fazer antes da vida eterna. Há uns dias atrás, eu ouvi uma canção. É uma canção do Felipe Vilela. Ele é crente, glória a Deus, e as letras fazem muito sentido para mim. E uma das músicas dizia assim, você não precisa morrer para ver Deus. Você não precisa. Então você pode ter a presença de Deus todos os dias aqui, buscar a presença de Deus, viver da presença de Deus na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Você só precisa confiar
e desejar essa presença na sua casa. Você não precisa esperar o deserto para buscar Deus. Você não precisa deixar que a sua família seja desfeita para então buscar a Deus. Comece antes que as coisas caminhem para um lado que não é aquele que você deseja. Sabe, você não precisa esperar a doença chegar para clamar a Deus por um milagre. Você não precisa se encontrar no fundo do poço para se lembrar. Como muitas vezes na minha vida eu negligenciei a minha vida com Deus, muitas vezes, que eu esperava chegar no limite para recorrer ao Senhor. Não espere chegar em situações difíceis, mas talvez se hoje você se encontra nessa situação, eu quero te dizer que há esperança para você. E esse dia, ele pode ficar registrado na sua vida como um tempo de decisão diante do Senhor, de deixar de confiar nas suas forças, de deixar de confiar pela metade em Deus e confiar plenamente na mão poderosa do Senhor sobre você. Sabe, esse é um convite a você, a todo aquele que crê. Não desperdice o convite do Senhor. Viva uma vida confiante nele. Mesmo que tudo pareça perdido hoje, o que Deus diz na palavra dele é: se acalme e confie. Foi aquilo que Moisés disse. É a mesma coisa o Senhor nos diz hoje. Sabe, o cajado ali na mão de Moisés, ele simbolizava autoridade e direção. E sabe, a mesma autoridade Jesus Cristo concedeu a mim e a você. Jesus é a nossa direção. Caminhar como Cristo caminhou é o nosso alvo. Mas Ele nos deu autoridade. A autoridade que Ele nos delegou para que o medo, a incerteza sejam rejeitados na nossa vida. Sabe, os desertos, eles podem surgir. Mas ore, tenha fé e confie nas promessas do Senhor. Se você hoje, talvez não está vivendo uma vida confiante, esse é um convite para você. Se hoje você olha para a sua vida e só vê um deserto, esse também é um convite para você. Talvez os problemas estejam se levantando hoje como uma multidão, mas esse é um convite para você também. Talvez até aqui a sua confiança ainda está nas armas que você tem. Talvez seja a sua inteligência, o seu conhecimento, o seu dinheiro, mas nós vemos que diante de doenças, às vezes o dinheiro ele não traz a cura. O dinheiro, ele não resolve todas as coisas. O dinheiro não traz alegria. Ele compra uma alegria momentânea, mas a alegria verdadeira, só em Cristo Jesus é que nós temos. Talvez até aqui você esteja vivendo assim, confiando em si mesmo, em coisas, naquilo que você pode fazer. Mas o que o Senhor tem para mim e para você é uma vida plena em confiança. Porque enquanto nós estivermos confiando em coisas, em armas das nossas mãos, quando as dificuldades da vida surgirem, a nossa confiança vai estar arruinada e a gente vai se perder no meio de tudo isso. A gente viu nesses dias pessoas passando por dificuldade de não encontrar um leito em um hospital. Não há dinheiro que pague por algo que não existe. Não há dinheiro que faça uma pessoa amar você de novo, um casamento ser restaurado. Mas há um Deus Todo-Poderoso que continua fazendo milagres, que fazia ontem, que fez com esse povo no Egito e que fez hoje e fará para sempre. É o mesmo Deus. E eu quero concluir essa mensagem com você. Lá em Êxodo 14:16, a Bíblia diz para Moisés, Deus diz: erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu imagino ali, quando Moisés ele levanta o cajado, ele estende a sua mão sobre o mar. Não foi Moisés quem fez o milagre, foi Deus quem fez. A atitude de Moisés foi em obediência ao que Deus havia dito a ele. Foi o próprio Deus que estava com ele, e aquele povo, ele foi liberto da escravidão. 430 anos eles foram presos. Um homem se colocou à disposição quando ouviu o chamado do Senhor e confiou nele. Ainda, Moisés dizia: eu não sou capaz de falar com o faraó, eu não tenho condições de dizer, mas Deus diz: vai, eu vou colocar Arão para te acompanhar, mas eu te capacito, mostro os sinais, sou eu quem faço, você vai conduzir o povo, mas sou eu quem abro o mar. Muitas coisas aconteceram depois na vida desse povo de Israel, mas naquele momento, eles tiveram muitos desertos ainda pela frente, mas Deus permaneceu fiel e sustentou aquele povo, dia após dia. E esse mesmo Deus que permaneceu fiel àquele povo, Ele é fiel comigo e com você. Quando Ele nos chama pelo nome, e Ele nos dá autoridade para enxergar os problemas e dizer:
Senhor, eu não dou conta, eu não tenho dado conta disso, mas eu preciso da sua mão poderosa. Meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você tem enfrentado hoje. Se você puder ir na sua casa, se coloque de pé nesse momento. Aqueles que estão no templo, eu vou pedir para se colocarem de pé. Se você, nessa noite, sentiu no seu coração que existem lutas na sua vida, situações como que um exército poderoso, ou talvez você esteja passando por um deserto, eu quero convidar você a confiar na mão poderosa do Senhor. É o mesmo Deus que fez sinais, prodígios, maravilhas, o mesmo Deus que usou um homem que sabia que era incapaz, conduziu um povo em uma jornada longa, mas Ele quem conduziu. Não faltou nada para aquele povo naquele período do deserto. Aquele povo atravessou o mar e chegou em terra, em um solo seco depois, e o Senhor os conduziu e nada lhe faltou. Eu quero orar por você. Senhor Deus amado, Pai querido, eu oro, Deus, pela vida dos seus filhos. Senhor, que nós possamos ter a confiança plena no Senhor, sabendo que o Senhor é o mesmo Deus. Senhor, pessoas hoje estão passando por doenças. Deus, nós oramos por cura, Senhor, onde os médicos dizem que não tem condições mais, que não tem o que fazer. Senhor, nessa noite eu oro por casamentos restaurados, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por aqueles que sentem a sua fé abalada pelas dificuldades e as circunstâncias difíceis da vida, Deus. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor estenda a sua mão poderosa, restaurando casamentos, restaurando, Senhor, situações, libertando de vícios, libertando de coisas que ainda parecem maiores, Senhor, desejo, Senhor, de pecar, de fugir da sua presença. Nós oramos, ó Deus, oramos por restituição da fé, oramos, ó Deus, que cada um receba e toma posse mesmo da autoridade que o Senhor nos deu. O Senhor Jesus, Ele morreu e Ele foi pregado numa cruz, Ele ressuscitou dos mortos para que eu e você, nós tivéssemos uma vida livre do pecado, uma vida confiante no cuidado de Deus conosco, um Deus que deu a própria vida por amor a você. Ele não vai te deixar confiante em algo que Ele não vai cumprir, porque Ele é o mesmo Deus, justo, fiel, que não volta atrás naquilo que Ele diz. Nessa noite, Deus, eu abençoo cada um dos seus filhos que nos acompanham, ó Deus. Revista, Senhor, revista da paz do Senhor e da confiança plena, que nos momentos difíceis nós possamos olhar, Deus, para as lutas, e não mais como alguém que teme, mas como alguém que é confiante, que marcha como aquele exército, triunfante, sabendo que Deus está conosco. Nós oramos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém.